O meu amigo professor Juvenal me enviou uma mensagem bonita de dentro do Salão Nobre da Academia de Letras, por ocasião da recepção do cacique Ailton. E na reflexão do domingo passado do Evangelho, ele deixou uma mensagem também muito bonita, significativa, a respeito da minha introdução ao programa com referência à ditadura militar. Peço que vocês leiam o comentário dele, porque ele provavelmente nesta semana participará de um programa comigo no canal Cartas Proféticas. Da mesma forma como agradeço a querida professora Graciele Fabrício, de Juí, Rio Grande do Sul, que também fez um comentário substancioso sobre os seus sentimentos e até dores com referência ao golpe militar de 1964. Peço que vocês leiam também. Eu não saberia transmitir tão bem quanto ela comentou sobre o vídeo da reflexão do Evangelho do domingo passado. Leiam, por favor. Assim como acolho aqui e recepciono a todas as outras pessoas que comentaram, recebendo o abraço da querida professora Graciele, quando diz: abraço, querido amigo. Nada mais bonito do que a conclusão do seu comentário com essa saudação, que eu compartilho com todas vocês, com todos vocês que comentaram lá, que comentarão aqui e que agora participam da nossa reflexão do Evangelho, que é baseado em São João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31, com referência ao segundo domingo da Páscoa, este 7 de abril de 2024. Leiam, por favor, aí, deem pause, leiam, se não tiverem o Novo Testamento, o Evangelho de João à disposição, baixem na internet, ou então leiam na internet, compartilhem com quem estiver próximo, reflitam um bocadinho, porque esse Evangelho é muito denso, embora nem sempre simples de entender assim a olho nu. É sobre esse Evangelho que refletiremos logo após a vinheta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anexo secreto era um local em cima de um armazém onde trabalhava Otto Frank no comércio que ele desenvolveu como judeu em Amsterdã, na Holanda. Vendo que as prisões, expulsão dos judeus e judias, levados para os guetos, para o holocausto, para o extermínio, para as prisões, outros assassinados em plenas ruas, a família Frank sentiu que seria presa e deportada também. Então, para se preservar, tentar salvar as vidas das 4 pessoas, que eram Anne Frank, a sua irmã Margot, a sua mãe Edith e o seu pai Otto, se esconderam num anexo secreto que havia em cima dos depósitos do armazém deles. E
E por lá ficaram cerca de 2 anos, presos, sabendo de tudo o que ocorria fora, na Alemanha, na Polônia, em vários lugares do mundo e em todo o mundo, com o crescimento do conflito da Segunda Guerra Mundial, promovida por Adolf Hitler. Assim viveram absolutamente quietos, sem se mover, dentro do anexo secreto, para que ninguém de fora visse. À noite, sem acender nenhum fósforo, nenhuma lâmpada, para não chamar a atenção que alguém morava sobre o armazém. E o conflito, a tensão entre eles cresceu. A Anne Frank, uma guriazinha adolescente, aspirava a ser famosa como escritora. Aspirava a arte, aspirava o texto, o romance e a poesia de sua autoria. Até que então ela ganhou um caderno do seu pai. Na internet vocês podem encontrar as fotografias deste caderno. A Liana começou a escrever um diário que se tornou a sua amiga com quem ela falava, amiga com quem ela desabafava, a quem ela abria os seus mais profundos segredos. E ela cresceu. Cresceu e escreveu. Escreveu enquanto crescia, enquanto vivia seus conflitos com a própria mãe. Mas toda a família pressentia que a qualquer momento poderia haver uma invasão dos militares da Gestapo, e eles poderiam ser presos e deportados, como aliás acabou por acontecer. Anne escreveu dos 13 aos 15 anos, mais de 300 páginas. Depois, sendo deportados, foram levados para o Holocausto, foram levados para um gueto nazista e lá maltratados pelo mundo do qual tentaram se esconder. Lá passaram fome. Lá foram atingidos por pulgas, comidas por ratos, por baratas. E a sua mãe acabou morrendo de fome. Ela e a sua irmã Margot, que morreu antes de Anne, já que a mãe também morrera antes de fome. Ainda que Margot e Anne tenham morrido, conforme notícias, depois de acabar a guerra, chegando aos ouvidos de Otto, o único sobrevivente da família, de que elas morreram de tifo, contaminadas por urinas de ratos e por outros insetos, como piolhos e contaminações fragilizadas que se encontravam, atingidas por um mundo brutal, dentro do qual elas eram obrigadas, com os milhares de outros judeus, milhares de outras judias, a trabalharem pesado, como na condição de escravos e escravas, transportando pedras, abrindo valetões, abrindo buracos, assentando trilhos, enfim, todos os trabalhos forçados e pesados, não tendo o que comer, à noite se amontoando uns sobre os outros para tentar mitigar o frio e a fome. Anne morreu. Anne Frank, mas depois de publicado seu diário, se tornou best-seller, se tornou famosa, mas morta no mundo do qual tentou se esconder
tentou se proteger no anexo secreto, porque era um mundo perigoso, o mundo do mal, o mundo dos monstros, o mundo da guerra, da fome, promovida como ferramenta de guerra pelas torturas, pelas chaminés que mataram queimadas milhares de judeus, de homossexuais, doentes mentais, comunistas, ciganos, trabalhadores, intelectuais, etc. Pois bem, resguardadas as devidas proporções, e não há muitas proporções a serem guardadas, nesta casa aqui retratada por João, o evangelho que vocês leram aí, mais ou menos dividiu o mundo uma grande parte no universo e em outra pequenina, onde eles tentavam se esconder. Lá, escondidos dentro da casa, e como anuncia aqui, as portas do lugar onde onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou mesmo assim e, pondo-se no meio deles, disse: paz seja convosco. As portas se trancavam e eles lá tremiam de medo. Eles construíam monstros, construíam fantasmas para temê-los dentro da casa, enquanto, como dissemos na reflexão do Evangelho domingo passado, batiam cabeças sem enxergar direito o que viveram com Jesus e muito menos o que fazer a partir de dentro desta casa virada terror e lugar de fantasmas. Porém, Jesus chegou. Jesus chegou e a primeira coisa que disse foi: a paz esteja convosco. Disse isto justamente no momento em que eles tentavam se separar desse mundo, do mundo de Herodes, do mundo de Pilatos, do mundo dos soldados que crucificaram, maltrataram, esbofetearam, debocharam, cuspiram, fizeram de tudo quanto podiam fazer de drasticidade malévola contra Jesus. Separados deste mundo, ali que fez todas essas atrocidades até sexta-feira à tarde, matando o seu orientador, o seu salvador, o seu mestre, o Filho de Deus. Agora tentavam salvar o que tinham, o pouco que tinham, que eram suas vidas. E Jesus entra e diz: paz seja convosco. Esta frase, Shalom, ela significava muito da liturgia judaica desenvolvida no culto do templo de Herodes, antes templo de Salomão. Esta frase foi adotada pelo cristianismo como parte da liturgia cristã na celebração eucarística, da Santa Ceia, enfim, do corpo e do sangue de Jesus. Mas esta frase pronunciada por Jesus significava muito mais do que liturgia. Significava que ele derrubava as paredes do medo criadoras de fantasmas, de bateção de cabeça e de caos. Porque Shalom exatamente era uma paz sem muros. A paz era exatamente um mundo novo sem muros. Um muro sem separações. Um mundo sem a fantasia de que aqui estamos bem, estamos seguros, e lá fora passeia e mata o monstro dono da noite e da morte. Porque outrora os judeus criaram
Jerusalém, que quer dizer exatamente isto, lugar da paz. Jerechua, lugar da paz. Ergueram muros enormes, com os atalaias em cima dos muros, armados em cima dos muros, vigiando tudo e a todos e prontos a atacar antes do que atacassem os moradores da cidade. No entanto, foi dentro de Jerusalém que houve os maiores crimes contra a humanidade ao matarem Jesus da forma como o fizeram sofrer. Então não era mais lugar de paz. Os muros não protegiam a paz. Os muros não eram segurança para a paz. Os muros não eram proteção para as pessoas em paz. Agora Jesus diz: a paz seja convosco, no meio desse mundo, sem tranca-portas, sem paredes, sem muros, aí no meio do mundo conflito e cheio de maldade. Então, a primeira coisa que Jesus fez aqui foi derrubar as paredes, derrubar os muros, porque enquanto não se convive no meio do mundo, se fantasia um mundo. Enquanto não se enfrenta as causas do medo, da morte, das torturas, das judiações, das perseguições, das crueldades, de pessoas que se satisfazem fazendo mal para os outros, enquanto não se enfrenta isso, esse mundo cresce dentro, na subjetividade de quem imagina o pior do que ele é. E a segunda coisa que precisamos levantar aqui é que Jesus não romantizou nada. Jesus não disse: não, vamos ficar assim tranquilos, nosso Pai nos salvará, os anjos nos levarão daqui em paz. Não. Ele, logo em seguida, depois de dizer que a paz é sem muros, a paz é sem paredes, ele mostrou as mãos e o lado. Isto é, ele mostrou que tinha sido vítima exatamente destes que amedrontam, destes que criam fantasmas, destes que fazem as piores crueldades contra a humanidade. Ele mostrou. É o Jesus histórico, é o Jesus real, é o Jesus concreto, é o Jesus palestino, é o Jesus nazareno, é o Jesus galileu. Não é um Jesus fantasmagórico, não é um Jesus vindo do trono do futuro, mas ali dentro da casa dos fantasmas e do medo. Ali está o Jesus histórico que mostra seu lado e as suas mãos feridas pelo maior requinte de crueldade que a humanidade já viveu. Porém, ele mostra também isto, que ele superara, ele enfrentara, como as pessoas de personalidade forte, como as pessoas de coragem robustecida fazem, elas enfrentam. E ele enfrentou, ainda que aparentemente tenha saboreado a derrota, ele superou a barbárie através da ressurreição. E terceira coisa que é preciso perceber aqui, nesta casa do medo, nesta casa de tanto caos, que a Páscoa vivenciada por Jesus, num avanço à Páscoa tradicional, a Pechá, a passagem da escravidão para uma vida de liberdade, esta Páscoa agora foi enfrentada pela cruz, na cruz, através da cruz, e saída da cruz e do túmulo. Esta paz é compartilhada agora, ela é abraçada pelos que estão na casa. Ela é recepcionada pela comunidade. João é feliz quando diz que Jesus chegou no meio deles, entrou no meio deles. Jesus fez parte da comunidade e compartilhou a sua Páscoa, que não é coelhinho, não é chocolate do mercado, não é uma frasezinha dita de qualquer jeito
com formalidade, mas fria e sem se entender o seu significado. Feliz Páscoa. Não. Ele entrou ali e criou as condições da paz e da Páscoa entre os seus discípulos. E melhor, depois de dizer a paz esteja convosco, ele disse: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus então agora os envolve nesta Páscoa no acontecer da sua ressurreição, no acontecer da sua pascualização do mundo, no enfrentamento exatamente deste mundo, do medo, da morte, das ditaduras, das prisões, dos extermínios, dos holocaustos, dos genocídios. Ele, como foi enviado pelo Pai, agora ele envia. Ele remete. Ele endereça para dentro do mundo. Não para fugir do mundo, mas para enfrentá-lo. E enfrentar o mundo com perdão. A palavra perdão é uma palavra muito rica no Evangelho, que é muito mal usada por aí. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é deixar para lá. Perdoar não é fazer negociação. Olha, tá bom, tu me perdoa, eu te dou tal, né, em troca tal coisa, tal quantidade, isso e aquilo. Perdão é algo profundo, é cura. Porque este mundo de Herodes, esse mundo de Pilatos, esse mundo de Caifás, esse mundo das legiões romanas, esse mundo da cruz que mata, esse mundo do túmulo, esse mundo é marcado por pessoas feridas, brutalmente machucadas, e elas precisavam ser resgatadas, precisavam ser libertas, restauradas como seres humanos, emancipadas na condição de quem agora vive a Páscoa. Este mundo, temido pelos discípulos aqui fechados, este mundo tinha muitos, na época se chamava de aleijados, hoje se chamaria de portadores de deficiências físicas, mentais, espirituais, psicológicas, mas não por terem nascido assim, mas com problemas causados por um regime que matou milhares de jovens homens, deixando milhares e milhares de jovens viúvas. Muitas delas, não tendo como sobreviver, caíram na prostituição como meio de negócio para sobreviver. E se prostituíram com hipócritas, com rabinos, com fariseus, com os donos da religião. E ao se prostituírem, elas se esvaziavam gradativamente da sua condição digna de mulheres, sua condição digna de seres humanos. As pessoas que eram escravizadas porque não podiam pagar impostos eram completamente dilaceradas, porque eram perdidas as suas famílias perdiam seus entes queridos, que eram sequestrados, capturados para pagarem como escravos a dívida que tinham o império opressor. Todos careciam o perdão, isto é, o reconhecimento das suas vidas como mais importante do que quaisquer dívidas. O reconhecimento das suas vidas como superiores a quaisquer ofensas, como a quaisquer humilhações, como a quaisquer rebaixamento de si mesmas por si mesmas, assimilando a ideologia dominante. Então era preciso perdoar, era preciso acolher, era preciso ir ao encontro, é preciso assumir o envio e ir ao encontro dessas pessoas.
Isto é Páscoa. Isto é ressurreição, que ultrapassa em milhões de vezes a frase social. Feliz Páscoa. Não há felicidade de Páscoa. Há construção das pessoas que se tornam felizes pela Páscoa, pela ressurreição. Esta ressurreição traz a bem-aventurança da fé. Esta ressurreição compartilhada, esta ressurreição vivida por Jesus e agora com a sua comunidade na casa dos fantasmas, esta ressurreição traz a bem-aventurança da fé. A descrença de Tomé não é algo individual e pessoal. Pela manhã as pessoas desacreditaram de Maria Madalena. Depois desacreditaram de Pedro e o discípulo amado. E o ambiente era de descrédito. Era preciso a recuperação da fé que torna o crer bem-aventurado e as pessoas que creem bem-aventuradas. Mas precisamos descobrir a força da ressurreição que supera o ódio, os fantasmas, o medo e a degradação da vida humana. Esta é a fé que foi estendida a Tomé e a toda a humanidade, com a qual deveriam se envolver os discípulos ao assumir assim como o envio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assumir com fé, assumir com compromisso, assumir engajadamente e não se reduzir a um reza-reza, a sessões de louvores, a sessões gospel, de aleluia, de louvor, de louvor, de louvor, de conforto, de consolo, e fica todo mundo aí, enquanto o mundo se espatifa. Aqui se vai ao encontro que se espatifa. Se vai ao encontro do mundo em frangalhos. Se vai ao encontro dos empobrecidos, e não sou eu que digo. Quem diz é São Lucas, quando escreveu a seguir o seu segundo livro, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, ele disse, ao se referir aos mesmos que mataram Jesus, que agora olhavam com preocupação, e eles mesmos assustados, agora começa a virar a coisa. Esses mesmos seres humanos que estavam na casa do horror, saíram para o meio da rua e pregaram, falaram. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. Mas isso é maravilhoso, com esse Jesus ressurreto, com esse Jesus pascal, com esse Jesus libertador, com esse Jesus do perdão, com este Jesus que qualifica a vida humana, não sendo ele fantasma que virá, mas o Jesus palestino histórico. E mais adiante esta Páscoa se abre. Esta Páscoa sob o sopro do Espírito, aquele sopro que Jesus dera dentro da casa. Depois de dizer assim como o Pai me enviou, eu vos envio, ele soprou sobre eles. E esse sopro é o próprio Cristo que se torna subjetivo, que se torna a nova vida, que se torna novo Adão, que se torna nova humanidade. Estimula o seu grupo a fazer o que precisa fazer para que esse mundo não precise mais de portas, janelas, trancafiados e de muros a proteger uma falsa paz. Aí Lucas contou no segundo texto que eu leio e concluo. A multidão dos fiéis era
um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era tudo distribuído conforme a necessidade de cada um. Aqui, a Páscoa do Jesus ressurreto, que exterminou a casa do medo e dos fantasmas, se compartilha com todo o povo em Jerusalém. Não havia uma restrição somente aos que estavam na casa, mas agora em todos os que passavam necessidades. Num regime econômico, num regime político que produzia necessitados, que produzia empobrecidos, que produzia miseráveis. Agora, a partir do Jesus vivo e ressurreto, a proposição de uma sociedade onde não imperasse esta maldade e esta injustiça. Jesus esvaziou os seus discípulos do medo, arrancou o medo e os fantasmas deles, arrancou-os com toda a força da ressurreição. Ele colocou no lugar de tudo isto que eram os estigmas, que eram as feridas, as marcas desse mundo que mata, desse Herodes que persegue, que degola, que crucifica, desse Pilatos que julga na calada da noite, produzindo injustiças e morte violenta. Coloca a fé. A fé bem-aventurada. A fé que nos torna bem-aventurados. Esta é rica da fé que se dinamiza e alimenta dentro do mundo na luta testemunhal pela transformação das raízes e estruturas do ódio e da morte em alegria, em quem participa concretamente sem medo. A fé não é cristianismo mofado. Esta fé que nasceu com Tomé, que nasceu na ressurreição de Jesus, não é o cristianismo mofado dos louvores gospel do mercado religioso e alienante. Este não tem nenhuma relação com o engajamento das pessoas que creem sem medo de lutar. Esta é a Páscoa, esta é a ressurreição que joga os discípulos de Jesus dentro do mundo, enviados por Jesus para perdoar, para derrubar as paredes, para desfazer, esmiuçar e apagar medos e fantasmas, criando-nos novos seres humanos para que criemos uma nova sociedade, uma sociedade com novas relações que não criem mais paredes, muros e devastações humanas. Que seja assim contigo, meu irmão, minha irmã, que seja conosco sempre assim. Esta Páscoa seja a que nos motive a viver intensamente o Cristo vivo e ressurreto, aqui e agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém.